SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... É assim, né? Você vai passando conhecimento, você vai criando amizades, então a gente consegue ir muito mais longe, consegue ter ideias muito melhores. Uma das coisas que eu gosto muito nessa escola é que ela tem muito ouvido para os alunos. Ela sempre escuta o que os alunos estão pedindo. É uma escola que tem um slogan que é moderno é humanizar. E é nesse sentido que a escola trabalha. No individual, no trabalho em grupo, no coletivo, mas levando em consideração quais são as capacidades de cada um. Dentro de uma aula qualquer, de conteúdo qualquer, a gente tem um propósito, que é de fato o conteúdo que se espera a ser adquirido por esse menino, mas também o que esse conteúdo faz sentido para a vida dele. Esse tipo de proposição que é possível que eles façam de forma autônoma traz cada vez mais eles para perto da ciência e da robótica. Tipo, direto assim, quando eu tô na aula de física ou matemática, química, sei lá, eu ouço o que o professor tá falando e vejo que eu já usei intuitivamente na robótica, sem saber que aquilo existia, sabe? E que a gente percebe um crescimento, um desenvolvimento de habilidades e competências que eles adquirem através dessa interação, desse respeito à diferença do outro, ao desafio de buscar solução, resolver um problema, que é muito maior do que um processo de aprendizagem simplesmente de conteúdo. Bom dia. Hoje nós vamos iniciar o nosso projeto, nós vamos analisar a movimentação de um robô com duas características diferentes, um em regime constante e o outro em regime variável. E nós veremos a diferença dos tipos de movimento que nós teremos. Nós não estamos aqui transformando, por exemplo, na aula de hoje, essa aula numa aula de robótica, e sim numa aula de física usando a robótica como ferramenta educacional, uma poderosa ferramenta educacional. Pode parar o robô, retoma ele na posição, podem ir colocando os tempos registrados. A gente cronometrou o tempo, quanto o robô percorria de 30 em 30 centímetros e anotou no quadro, a gente aprendeu os gráficos e tal, foi bem legal. A gente vai lá. Nesse momento nós fizemos uma alteração da potência do motor do robô, nós esperamos resultados diferentes dos resultados obtidos anteriormente. Olha, eu tenho que ir em busca de uma reta que reúna a maior quantidade de pontos para corresponder a uma média verdadeira, ok? Além da parte da física, eles interagem com todos os mecanismos envolvidos dentro do processo. Usar referencial, saber como usar certos equipamentos, como o robô, como o cronômetro, usar técnicas, se aproprie de técnicas eficientes para fazer algumas medidas. De garra, de luta, de determinação, He Try, a melhor vibração, pressa a competição, He Try, He Try, He Try, He Try. A gente vai aprender agora um pouquinho sobre as engrenagens. Se você pegar duas engrenagens iguais, todo mundo pega essa. A média. Aí vocês podem ver que quando eu giro uma, a outra vai girar na mesma velocidade, no sentido oposto, ó. Faz aí, de vocês. Porque você tem que ter a criatividade pra também planejar o robô. Também na hora de programar tem que ter um pouco pra, se quiser complementar alguma coisa, como uma música. Você também tem um trabalho em equipe, né? Você sente um trabalho em equipe, você sente uma coletividade com seus colegas. Segura aqui, ó, essa parte. É muito importante você ensinar a noção do trabalho em equipe, cooperar. Você ter os seus amigos ali que vão te ajudar na situação, na questão do ponto de vista, na questão da contribuição de conhecimento.
Eu entrei na equipe menos de uma semana e meu entendimento em geral está sendo muito bom. Eu acho que a equipe acolhe muito bem as pessoas. O desafio todo é ele identificar o vermelho. Será que se a gente trocar eles de lugar vai ser mais fácil? Não sei. Eu acho que não faz diferença. A gente está fazendo um robô que consiga verificar 4 cilindros coloridos e descobrir qual é a cor que a gente pediu para ele. Então, tipo, se a gente pediu para ele verificar a cor vermelha, tem 4 cilindros lá coloridos. Ele vai passar por todos eles e vai ver qual que é a cor vermelha. Aí vocês botaram... Resgatou. Não, mas tá legal. Ele conseguiu identificar. O erro é o sensor ultrassônico. De luz tá efetivo porque ele tá sabendo que não é essa cor, não é nem o amarelo nem o azul, e sim o vermelho. O primeiro desafio era simples, eles tinham que detectar a cor vermelha. Quando eles conseguiram isso, o novo desafio foi detectar uma outra cor e locomover essa outra cor para perto de um outro cone, né? A partir do que o programa estava antes, que ele só encontrava a cor vermelha, só verificava a cor vermelha, a gente vai ter que fazer algumas mudanças para que ele complete o desafio que a professora passou. E aí, o que vocês acham que a gente tem que fazer para sair do azul e virar para amarelo ali? Cada número representa uma cor que a gente enxerga. Então, mas para o programa ele não é uma cor, é um número. O número do vermelho, como eu tinha dito, era o número 5, vocês estão vendo aqui? Sim. Como a gente quer reconhecer o azul agora, é só eu trocar o valor aqui, colocar o número 2, que é o azul. E a grande dificuldade para eles foi não trocar o número da cor, isso foi tranquilo, mas de entender o movimento do robô, entender que o sensor tem uma visão mais ampla, e isso foi o trabalho. Para mim, o maior prêmio é ver em cada um esse brilho, esse conhecimento, essa vontade de fazer melhor, de querer que o outro também se dê bem. Eu pretendo fazer ou engenharia da computação ou ciência da computação. Talvez alguma engenharia, sei lá, engenharia civil, por exemplo. Provavelmente mecatrônica ou engenharia civil. As amizades que a gente faz, a interação com a equipe, projetos de pesquisa, o conhecimento que a gente adquire. A robótica é a minha vida hoje. Escola Ana Adelaide Belo, SESI, São Luís, Maranhão. São crianças de 3 anos, da educação infantil, ao ensino médio, crianças de 14 anos. Sendo que o médio, nós trabalhamos o ensino médio regular com o profissionalizante, que é SESI e SENAI. Que nossos alunos sejam pessoas responsáveis, que se importem com a realidade e que tenham ferramentas cognitivas e emocionais para lidar e superar os desafios. Nós oferecemos outras atividades no contraturno da escola, que são as atividades de dança, música, o esporte e também a robótica. Então, nós trabalhamos com a robótica desde o ensino fundamental, é uma disciplina do SESI. Você passa a abraçar a escola e você faz dela o seu ambiente de convívio. Os projetos, e a robótica especialmente, teve essa capacidade de me fazer participar ainda mais. Eu desenvolvi muito raciocínio lógico. Trabalhar, às vezes, sob pressão, porque a gente tem um certo tempo para fazer isso. E também a questão da criatividade. A partir daí, eles vão programar não apenas o robô, mas programar a sua história, programar os seus planos de futuro. Pessoal, boa tarde, tá? Tudo bem com vocês? Certo, então olha, o dia hoje está bem legal para a gente começar com uma aula bem interessante
que é sobre as tecnologias da previsão do tempo. Como já diz o nome, a gente vai ter uma previsão, ou seja, a gente vai saber um pouco antes o que vai acontecer. Uma frente fria se aproximando do sul do Brasil, por exemplo, aí a gente já sabe o que vai acontecer. Frio, chuvas. Existem alguns fatores que vão nos orientar em relação a essa previsão do tempo. Então, as nuvens, por exemplo, essa aqui é um tipo de nuvem, ela é do tipo cirrus. Ela indica a ausência de chuva. Essa aqui é outra nuvem, tá? E essa nuvem, ela vai indicar alguma coisa. O que ela pode indicar pra gente? Chuvas fortes. Chuvas fortes, correto. A gente aprendeu sobre identificar a previsão do tempo olhando para as nuvens. A gente aprendeu também sobre o pluviômetro e o anemômetro. Nós vamos precisar de alguns dispositivos, alguns aparelhos muito importantes, né, que vão nos ajudar a fornecer esse dado mais preciso, porque nós precisamos dessas informações diariamente. Nós nos orientamos através delas. Alguns desses dispositivos que nós vamos falar hoje são esses aqui, o pluviômetros, os anemômetros, termômetros, higrômetros e barômetros. O pluviômetro, ele mede a quantidade de água da chuva caída em uma região. O anemômetro, ele mede a velocidade do vento de uma região. É importante eles saberem o que é o aparelho, como é que ele funciona. E ciências é isso, é experimentação. Agora é hora da gente tentar experimentar esses aparelhos, né? Então a gente vai praticar, obviamente, uma montagem, né, sobre esses aparelhos e como é que eles funcionam e como é que eles irão nos ajudar justamente a prever, né, o tempo. Boa tarde, turma. Boa tarde. Gente, hoje nossa montagem, nós vamos falar sobre previsão do tempo. Então nós vamos fazer essa montagem do pluviômetro. Vocês vão colocar a parte teórica na prática, certo? Que quando eles fazem a montagem, os olhos deles brilham. Professora, isso aqui, ó, isso aqui que vocês aprenderam em sala de aula. Agora vocês estão colocando em prática. Esse pneu, nós vamos fazer algumas especificações nele para ele poder boiar na água. E esse sensor, ele vai identificar as cores. O sensor de cor, também sensor de luz. Quanto mais ele identificar, mais o aparelho vai identificar uma certa quantidade de água. Se é pra perder, eu sou desse time e vou lutar até morrer. Eu sou desse time e vou lutar até morrer. 1, 2, 3, Iron! A minha equipe é a Iron League. Um membro da Iron, ele é curioso, ele sempre está procurando mais, ele sempre está procurando conhecimento. Um dos fatores que eu acho importante para que o aluno componha a equipe é o fator curiosidade. Tem que ter esse engajamento, essa preocupação da curiosidade. Como é que eu posso montar isso? O que fez me apaixonar, assim, de verdade mesmo, a maneira que a gente trabalhou junto, a maneira que a gente passa o nosso conhecimento para os outros, a maneira que a gente valoriza a nossa cidade no torneio. Esse é o robô que nós, a Iron League, criamos. A inovação dele, eu acho que deve ao fato do tamanho. Como a gente está trabalhando com um tapete de competição que está muito junto, as missões estão muito centralizadas, o robô não está podendo ter um tamanho muito grande. A gente está usando 2 sensores de cor, nós estamos usando sistemas de engrenagem
Também estamos usando a questão da elevação do robô, então, em vez do cérebro do robô, que é o EV3, ficar preso aos motores, ele é levado para uma estrutura e fica preso na parte de cima, facilitando que a gente retire para trocar de bateria, para trocar de programação. Então, acho que a maior complicação, além de alinhar o robô, vai se trabalhar com conexos menores para não bater. Eu gosto muito da área da química. Ou engenharia eletrônica ou biologia. Penso em cursar direito. Essa integração na equipe, que é necessária para a equipe funcionar bem, ajuda não só na robótica, não só na escola, mas no convívio social. Aqui é o Centro Educacional Objetivo da Baixada Santista. Atendemos crianças de 1 ano e meio até o 3º do ensino médio e o cursinho também. Tudo aqui no Objetivo é pensado para a gente poder proporcionar para o aluno descobertas e ampliar os seus conhecimentos e as suas habilidades. A robótica, ela traz o trabalho em equipe, ela trabalha um design de solução, ou seja, o aluno está sendo preparado para se organizar para resolver problemas. Compartilhar informação, saber ensinar o colega que tem um pouco mais de dificuldade e aprender com ele ao mesmo tempo. Me ajuda a ter coragem, a saber que eu posso fazer as coisas, que eu sou capaz. Eu não conseguia trabalhar muito bem em equipe, com outras pessoas preferiam trabalhar sozinho. E o raciocínio lógico, né, para fazer as coisas, né, pensar rápido, isso também melhorou bastante. É justamente aliado ao que o aluno tem no dia a dia. Então, aonde ele pode implementar, onde ele pode colocar as coisas, que ele vai ajudar esse país e, quiçá, esse mundo a se desenvolver melhor. Bom, quinto ano A, hoje a gente vai começar a ver a matéria de ciências que a gente tinha combinado de ver, que são os órgãos do sentido. O primeiro sentido que a gente tem é a visão. Então, nós temos os olhos como órgão de captação das imagens. Muito bem. Nós temos outros. Quem sabe um outro sentido? Olfato, paladar, tato. Muito bem. Vamos para a audição? Os 5 sentidos é a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. A gente aprendeu sobre os 5 sentidos, sobre seus órgãos e o que eles captam no ambiente à nossa volta. Audição. Quem será o órgão responsável em captar as ondas sonoras? Orelha, isso mesmo. E aqui está o nosso órgão principal. O conteúdo que eu trabalhei hoje foi muito a parte não só do quais são os sentidos, mas a estrutura do órgão responsável por cada um deles. O órgão da visão são os olhos, eles captam e levam os estímulos até o... Muito bem. A orelha capta as ondas sonoras e também transfere esses estímulos para... olha só, nós estamos percebendo que o cérebro tem uma função muito importante. Cada sentido tem sua região no cérebro. A visão tem aqui atrás, né? O tato é aqui no meio. Então, quinto ano, nós vimos todos os sentidos, os órgãos responsáveis. Essa aula vai continuar na robótica agora, fazendo uma construção, uma montagem referente ao que a gente viu até agora. Tá bom? Vamos lá, então? Eu gosto quando tem montagem. É uma coisa que te desafia a fazer, né, com a sua equipe, porque as montagens naturalmente são bem complicadas, tudo. Dentro da atividade de vocês hoje, tá? A gente vai fazer a construção e depois, como sempre a gente faz no final, vai ter o desafio.
Esse robô, ele é um robô sobre os 5 sentidos, que aqui você coloca os roxinhos, aqui tem uma caixa de pilha, 2 engrenagens de 40 dentes e aqui é o motor. Daí você coloca pra frente, ele gira e pra trás ele gira pro outro lado e no meio ele fica desligado. A nossa construção vai falar sobre um dos conceitos tecnológicos, que será a engrenagem. Então, a construção vai ser o seguinte. Leia a primeira parte lá. Há uma engrenagem de 40 dentes no mesmo eixo da engrenagem de 8 dentes. Quantas voltas essa engrenagem dará quando a engrenagem com a manivela der uma volta completa? Camila. 5 voltas. A cada uma volta que a menor dá, a de 8 dentes, só anda 8 dentes da de 40. Essa de 8, quando ela der 5 voltas, a de 40 vai ter dado uma volta, que é a mesma coisa que 8 vezes 5, igual a 40, que é quando os dentes têm essa. Não abandona o robô da gente. Vem aqui pra mesa pra ficar no grau. Eu sou o Japa, eu tô na equipe PDG no meio do treinamento aqui. O nome da equipe é PDG, Pikachu das Galáxias. Que o Pikachu, ele é um Pokémon elétrico. E a nossa equipe é bem elétrica, se for fazer essa analogia. Fazer parte de uma equipe de robótica me proporcionou mudar a cabeça, né? Agora eu tenho foco na robótica e em outras matérias extracurriculares. A gente está chamando esse lançamento de Missão Suicida porque, como você pode ver, ele faz muita coisa e com um pequeno errinho só ele pode destruir as coisas, tirar do lugar, não voltar para a base. Que a gente tem idade diferente, tem interesse diferentes, faz coisas diferentes fora da robótica, mas quando a gente chega na robótica, a gente se une. O lançamento 2, então, como é que vai ser? Vamos tentar ele? É o desafio, então? É o desafio. Que a gente tem que pegar os vermelhos aqui, deixar só pela frente, deixar aqui na base, depois ele volta, pega nessas áreas amarela e azul e retorna para a base com todos eles. Parabéns. Missão cumprida. Eu pretendo fazer medicina. Porque eu quero ser bióloga no futuro. Tô na dúvida entre bioquímica e engenharia civil. Parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.